pelos que não chegaram, e vocês ficar aí aguardando. Ontem eu esqueci de fazer um lembrete. Aí eu vou fazer esse lembrete agora, que é relacionado à tramitação dos projetos, como aí é relacionado, pronto, é isso aí. Duplicidade de projetos de lei ou projetos de resolução ou lei complementar. No caso da duplicidade, vai valer o projeto que entrar primeiro. Não, o outro não entra. Porque projeto não pode ter dois iguais, não. Aí a gente nem recebe. Tem vereador que insiste, e às vezes a funcionária do protocolo fica constrangida e recebe. Aí eu faço um ofício pela secretaria e devolvendo o projeto ao vereador, explicando a ele de que não pode a duplicidade. Você não pode aprovar duas leis iguais. E acontece, às vezes, dos dois projetos, um completar o outro. Aí o que pode fazer? Se juntar os dois e fazer o projeto. Não tem nada que tenha dois autores no mesmo projeto. Isso é um companheirismo, se é para o bem comum da comunidade, não existe problema nenhum, não. Aí, ontem eu esqueci de falar isso, estou falando agora. Certo? Agora, pode passar. Agora, a gente vai para antes dos assessores parlamentares, tem uma matéria que vocês também têm que ter um conhecimento, eu não digo profundo, porque é difícil. Você teria que ser um contador, um auditor, para ter está na página 18. É o que se refere às LDO e LOA. Então, a LDO tem um prazo no nosso regimento. A lei orgânica não deu prazo. Na nossa lei orgânica não determina o prazo de envio. Mas sabe-se que esse prazo tem que ser antes do recesso do meio do ano. Porque a LDO tem que ser aprovada até o último dia de sessão ordinária de cada ano. Não, semestre, exatamente. Ele tem que ser aprovado até aqui, no caso, 25 de junho. Se não for aprovado, a LDO vão manter as extraordinárias até conseguir votar, a LDO. Já no caso do projeto de lei orçamentária, ele chega até o dia 30 de setembro. Ele não pode chegar depois. Ele tem que, se ele não chegar até o dia 30 de setembro, aí sim a Câmara considera vigente para o ano, o próximo ano, o orçamento desse ano. Vamos supor, por algum problema, o prefeito não consegue mandar até 30 de setembro. Aí o vereador vai perguntar, o orçamento chegou? Aí a secretaria vai ter que informar, não chegou. É tanto que a gente fica até 5, porque só chega no finalzinho do expediente. Aí, chegando, ele entra imediatamente no expediente. Depois do expediente, ele vai diretamente para a secretaria, novamente, e de lá nós fornecemos cópia a todos os vereadores recebem as cópias da LOA e a comissão de orçamento. Essa, sim, é que vai ter o grande trabalho. É o único projeto que não precisa da comissão de redação e justiça. Por quê? Porque ele só traz despesa. Ele já vem
no padrão, é um programa que existe num padrão praticamente nacional, que é como são gastos, como vai ser gasto em cada pasta, como os gestores vão usar o dinheiro em seus programas, tanto na educação, saúde, meio ambiente, em todos os órgãos da prefeitura. Mas aí exige os prazos. Por exemplo, a comissão ela tem um prazo para promover, no mínimo, 4 audiências públicas. A Comissão Permanente de Orçamento ela tem por obrigação de realizar essas audiências públicas. Por quê? Olha, aqui em Campinas nós temos o orçamento participativo. Então, se nós temos o orçamento participativo, tem que ter, para poder haver o projeto chegar aqui, tem que ter as audiências nas comunidades com o PPO, né, com o OP, com orçamento participativo, que vai, no caso da LOA, eles vão expor os problemas de todos os aspectos da comunidade. Se falta água, se não tem saneamento, não tem creche, não tem escola, não tem ônibus, não tem tudo que falta. E vão encaminhar as propostas ao prefeito, aí que distribui com os gestores das pastas e, na medida do possível, porque também não se pode fugir do orçamento, vai completando. Aí, realizando essas 4, a gente aqui geralmente realiza 4. Eu fico com muita pena de nós e dos vereadores da Comissão de Orçamento, porque já teve dia da gente sair 11 horas da noite daqui, de começar de 2h30, sair de 11 horas da noite. Porque nessas audiências vêm os secretários responsáveis por cada pasta. Esses secretários, o que eles vão fazer? Primeiro, vem o OP, né? A gente convida a coordenação do OP, geralmente vem a Associação do Clube de Mães, todos esses órgãos civis da sociedade. E eles entram aqui e fica a comissão de redação de orçamento aqui, no plenário. A gente vai convidando os secretários, eles gradualmente vão fazendo suas explanações e respondendo as perguntas que a população, né, os munícipes vão fazer aqui aos gestores. Geralmente, eu acho assim, como o orçamento, o OP já tem uma participação muito ativa, quem deveria vir mais a essas audiências seria a própria população, para ter conhecimento. E essa explanação é feita, direcionada também à própria Comissão de Orçamento, para ela saber e entender o que está acontecendo, para onde vai esse dinheiro, para que vai, se está sendo feito direitinho, se está faltando alguma comunidade. Aí, depois das 4 audiências realizadas, ouvido todas as secretarias e autarquias do município, que usam despesa, inclusive a Câmara é incluída nessas audiências. É preciso dar as despesas. Aí vocês vão ver, a comissão vai abrir um prazo, ela vai analisar o projeto no geral, e já vai ter um pré-parecer, né, da análise geral, após a exposição dos secretários, e vai abrir um prazo
que está estipulado nos artigos 229 e 23, até 235 do nosso regimento interno, que fala sobre esses prazos, que tem que definir se são 15 dias, 20 dias, 10 dias, porque a comissão vai ter que dar parecer em cada emenda que entrar. Depois da análise que ela faz no orçamento, então ela tem que saber se aquela emenda é viável ou não. E a emenda, ela tem hoje uma forma específica de ser feita. Ela tem, é um modelo oficial. Se ela não for feita dessa forma, Ribamar, a emenda à lei orgânica, se ela não for feita dessa forma, o prefeito veta pela redação. Ele pode vetar pela redação. Mas aí é que entra, aí é quando o vereador pode solicitar, aprovar uma emenda sua, liberando uma verba para uma comunidade, para calçar determinado bairro, para, por exemplo, o povo fala que nome de rua é muito, não é projeto grande coisa, mas em 2015 nós recebemos da Secretaria de Obras um ofício solicitando nomes de ruas, porque os que nós tínhamos aprovado já tinham sido, Campina Grande cresceu muito. Então, o que estava acontecendo? O conjunto Ronaldo Cunha Lima não tinha, estava ainda com ruas projetadas, como ainda está. O Aloysio Campos, que está sendo construído, a gente já está nomeando ruas para lá, para quando eles terminarem, entregar tudinho, já ter o nome de rua. Porque, se não tiver, o cidadão não tem endereço. E, se não tem endereço, ele não recebe nada. Ele não recebe correspondência. Aí a gente sempre, aí depois manda para o correio a relação das leis com nomes de rua. Então, nunca digam que nome de rua é um projeto bobo. É um projeto que não se justifica, porque não é. Ele é necessário. Uma cidade sem rua, porque é uma cidade sem rua. Né? Se não tiver um nome, é uma cidade sem rua. Você fica sem endereço. Pronto. A emenda à lei orgânica, vocês vão ver que ela está aí. Ela está na página 19. E também está no vídeo aí, nas telas. Ela tem que ser feita obrigatoriamente dessa forma. Emenda número, que esse número quem dá é a comissão de orçamento, não é nem o protocolo. Geralmente a gente recebe do protocolo, mas a numeração eles dão para a gente e a gente numera para eles. Ao projeto de lei, que vai ser dado o número pelo protocolo, de autoria do Poder Executivo, lei orçamentária anual para o exercício de, vamos dizer, a gente está em 2017, 2018. Justificativa. Essa justificativa é o seguinte: onde vocês querem utilizar esse dinheiro? Onde? Você quer tirar um dinheiro daqui para fazer o que com esse dinheiro? Para quê? O que é que você quer fazer? Não, é porque quero calçar tal rua. Tudo bem. Aí você vai colocar, vai justificar que é para calçamento das ruas tais. Né? Inclusive, a nova lei exige até a metragem da rua, que ela conste nessa justificativa. Até a metragem, eu acho que o vereador pesquisou e viu que ele me fez essa pergunta, que realmente tem que ter o tamanho da rua, né, quantos metros de calçamento, etc. Aí, origem. A origem é de onde você vai tirar esse dinheiro.
Porque no total do orçamento, no valor total, não pode ser modificado. Ele é aquele valor, a arrecadação prevista do município é aquela. Então, você não vai poder mexer, aumentar aquilo, não. Ele vai ficar daí, tem que ser aquele valor final que o orçamento traz. Aí, pronto, aqui a gente... E o pior de tudo é que existem apenas 13 rubricas. Rubrica é cada entrada de dinheirinho ali, que você pode mexer. Do orçamento inteiro, tem mais de, acho que 200 rubricas, você só pode mexer em 13. E olhe lá. Você não pode, por isso que o povo fala, não, porque o vereador podia ter entrado com a emenda. Não, tem que, e não pode zerar nenhuma dessas rubricas que você pode tirar dinheiro, você não pode zerar ela, não. Porque ela tem também as despesas dela a ser cumprida. Então, você tem que analisar se com menos ela vai funcionar. Está vendo como é complicado assim, a questão da emenda à lei orgânica, à lei orçamentária? Sim, é um detalhe. A LDO, tem vereador que entra com emenda. Mas é uma emenda desnecessária. Eu vou dizer por que desnecessária. Porque a LDO, ela só aponta. Ela não diz como vai ser gasto. Quem vai dizer como vai ser gasto, onde vai ser gasto, por que vai ser gasto, é a orçamentária. É a que merece emendas. Entendeu? É a chance, Porque não adianta você botar a lei de diretriz, a diretriz já está dizendo. Ele está encaminhando, vai para os valores, para onde vão, mas não diz como vão ser gastos, nem nada. Já a LOA não, vem completa, com tudo que tem direito. Bom, nós temos um segredinho aqui que a gente passa só aos vereadores. Que tem uma rubrica que a gente consegue mexer. Normalmente, a gente consegue mexer. Não vou poder falar, mas a gente consegue mexer nela. Você tirou o dinheiro de lá, aí o destino. Porque o destino é o quê? Vamos supor, você tira vamos supor que pudesse, que não pode tirar da saúde. Vamos supor que pudesse tirar da saúde e colocar na educação. Então, são rubricas diferentes. Então, você vai lá na saúde, procura o dinheiro lá e diz essa quantia, aí descreve lá tudo direitinho, aí no destino você coloca. Vai lá na Secretaria de Educação, na página, procura o local direitinho onde vai encaixar, e repete no anexo, por exemplo, eu coloquei aqui, no anexo 6, Programa do Trabalho por órgão e unidade, órgão 16, Fundo Municipal de Saúde, unidade 1, Fundo Municipal de Saúde, isso é o programa que vem dizendo tudo isso e a gente tem que repetir isso tudo. Aí tem uma numeração maior, que é manutenção, pronto, ele tirou 125, aqui está tirando 125 mil, para a manutenção do Conselho Municipal de Saúde. Entendeu? Aí ele tirou, aqui, ele tirou no Código de Comunicação Institucional de Propaganda. Né? Ele tirou daí. Você viu quanto é que ficou? O que ficou, esse valor de cima é o que restou para o programa da origem. E ele tirou os 125 e colocou na saúde. É meio complexo, né? É muito complexo. É por isso que a gente, tanto quando a lua chega, nós temos aqui uma técnica muito boa, que ela é a que faz o orçamento do município há anos, é efetiva, e tudo, aí ela sempre vem para ajudar a orientar os vereadores e
E é bom que vocês tenham um contador com especialização em orçamento. Porque não adianta ser só contador, entender só de contabilidade. Tem que entender das leis orçamentárias, tem que entender da responsabilidade fiscal, tem que saber de onde pode tirar, de onde não pode tirar. Então, ele é muito complexo, a questão do orçamento. Por isso que eu deixei para falar, foi a propositura que eu deixei para falar por último, exatamente por isso. Porque ele exige esse questionamento. E outra coisa, nas audiências públicas, complica muito a vida da comissão. Porque nas audiências públicas, o próprio pessoal do OP, que já participou das audiências, com os gestores das pastas, que já fizeram sugestões, vem para cá inquirir novamente o gestor da pasta. Aí o que acontece? Perde o rumo, discutem tudo, menos orçamento. E isso é o que não pode... o assessor tem que, principalmente o assessor da comissão de orçamento, dos vereadores da comissão, tem que orientar o vereador de não deixar isso acontecer. Sabe? Se é para falar do orçamento, vamos falar do orçamento. Aqui já teve caso na audiência pública, a gente falando sobre a pavimentação de rua, com o secretário de obras. Aí o cidadão chegou e disse, mas a minha conta de energia veio tanto. Aí o outro fala, a gente quer saber que se vocês não vão tomar nenhuma atitude com relação a esses aumentos da Cagepa ou da Energisa. E a questão dessas operadoras? Entendeu? Foge. Aí, quer dizer, fica o secretário sem resposta, porque ele não vai ter resposta para isso, porque isso não compete a ele, não compete ao prefeito, não compete à Câmara. São empresas particulares, são empresas estatais, fazer o quê? Entendeu? Aí foge muito. Então, tem que manter sempre o foco na discussão do orçamento devido à complexidade dele. Que é muito complicado. Olha, se vocês pegarem uma lei orçamentária e folhear, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Ele, às vezes, você acha que ele está até se repetindo, mas ele está repetindo os gastos. Por exemplo, se a Secretaria da Educação vai gastar isso com o quê? Primeiro, vai gastar com creche, aí vai gastar tanto com escola, vamos reformar tantas creches, vamos tentar aumentar o número de alunos, vamos adotar um novo sistema de educação, de ir buscar o aluno em casa, de oferecer, quando eu chegar ali perto, ela não gosta de mim, não, de oferecer atividades diferentes na escola, extracurriculares, entendeu? Aí, pronto, aí vai repetindo. Aí, cada vez vai repetindo. Aí você pega na lei orçamentária, vai ver isso. E ela tem que estar dentro dos parâmetros da Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal, né? E não pode fugir a isso. Quanto ao prazo de chegada, nós estipulamos, né? Então, cada município pode fazer o mesmo, mas ele tem que inserir no seu regimento interno. Porque, por exemplo, a lei orgânica, ela é omissa, ela não fala desses prazos de chegada. Só que, se a gente analisando, a gente incluiu os prazos no regimento interno, porque a gente analisando, se não chegar com esse prazo, não dá tempo de passar por todo o processo de tramitação que a LOA tem que passar, que a LDO tem que passar. Que a gente realiza as 4
São 8 no total, audiências, porque são 4 com a LDO e 4 com o orçamento. E elas têm que ser feitas. E são longas, cansativas, muitos números, ela é um tanto estressante, mas tem que haver. Então, não adianta vir, eu peço que os assessores fiquem atentos às emendas à LOA, para que a gente não tenha problema, para que elas não sejam vetadas na comissão, por má redação, por não estarem completas, porque se você colocar o destino e a origem, não colocar a justificativa, como vai gastar, não fez nada, tem que ter os 3. Tem que ter os 3. Alguma dúvida sobre isso? Ai, que silêncio mortal. Vocês aí também podem fazer perguntas, só levantar o braço que eu levo o microfone. Se alguém tiver alguma dúvida ainda. Pronto. Agora eu vou passar para vocês o que é uma sessão ordinária. Pronto, a sessão ordinária, a daqui, não pode passar, assim, ela tem a duração de 3 horas. Mas isso não significa que ela não possa passar dessas 3 horas. Ela tanto pode ser prorrogada no expediente, como pode ser prorrogada na ordem do dia. Então, ela é dividida assim. Expediente. A nossa começa às 9 horas, com a tolerância de 30 minutos. Esse expediente é lido. Todos os projetos que entraram na casa, todos os ofícios endereçados ao presidente da casa, se vem com o nome do presidente, deixa de ser pessoal dele. Se vem com o nome do presidente, a documentação ele lê, ele despacha, se for uma coisa que ele tenha que responder, mas já manda para o expediente, para constar no expediente. Após a leitura do expediente, é feito, aqui os vereadores, é assim, porque normalmente a Câmara age assim, votados os requerimentos primeiro. Se sobrar tempo, se abre pequeno e grande expediente. Mas o que acontecia? A gente, como é uma Câmara grande, ficava com o expediente sem tempo nenhum para a fala dos vereadores. Porque chegava 1000 requerimentos. Aí cada vereador tem 10 minutos para discutir. Estou dizendo que ela não gosta de mim. 10 minutos para discutir. Cada vereador, tem 23 vereadores, se todos eles quiserem discutir, o que acontece? Né, já vai um tempão aí. Aí, os vereadores entraram num acordo e mudaram o regimento, deixando da seguinte forma. Depois de aberto o expediente, abre o pequeno expediente, de 9 até às 10 horas. O pequeno expediente, ele dispõe de 5 minutos para falar de qualquer tipo de assunto do interesse dele. Qualquer denúncia, uma notícia que saiu no jornal, um problema que a cidade está enfrentando, qualquer tipo de notícia ele pode trazer à tribuna. E não
Não existe a parte no pequeno expediente, até porque o tempo é pequeno, são só 5 minutos. Aí ele não pode ser aparteado. E, encerrando, aqui nós temos 5 inscrições do pequeno. Mas nas outras câmaras menores pode diminuir esse número de vereadores. No grande expediente, ele começa às 10h01, se não for exatamente 10h01, e vai até às 10h30. Por quê? Porque nós só temos 3 inscritos. Esses 3 inscritos falam 10 minutos, cada um. Agora, com direito à parte. Eles podem ser aparteados por qualquer outro vereador. Agora, o aparte é assim. O aparte é determinado tempo também, né? Assim, você pega e toma o tempo do... Você não se inscreveu, aí pega o tempo do vereador e vai ficar falando. Não. O aparte, ele tem a duração de 1 minuto e 30. E sem prejudicar o tempo do vereador que está na tribuna. Ou seja, ele é descontado, esse 1 minuto e 30 do aparte. E o vereador dá o aparte, escuta o vereador, o colega, se quiser. Se ele não quiser, não, colega, não vou lhe conceder o aparte, pronto. Não é obrigado, ele ele concede o aparte se quiser. Sabe, mesmo sabendo que não vai prejudicar o tempo dele. Ele tem os 10 minutos seguros para falar. Por fim, encerrando-se às 11h, o expediente, se não for prorrogado, entendeu? Se não for prorrogado, porque ele nunca... A leitura de requerimento vai das 10h31 às 11h. Mas, se tiver um número de requerimento muito grande, o vereador de ofício, qualquer vereador presente, de ofício, ou seja, verbalmente, pode solicitar o adiamento o adiamento do fim do expediente. Ele pede a extensão do expediente. Por exemplo, não, o expediente, eu requeiro que o expediente seja extensivo até o final da votação dos requerimentos. Aí vai a plenário, sendo aprovado pelos outros colegas, aí é prorrogado o expediente. É prorrogado por mais 10 minutos. E, geralmente, o tempo tem que ser determinado das prorrogações. Aí, encerrado o expediente, abre-se a ordem do dia. Olha, que os assessores prestem bem atenção, principalmente dos vereadores que nunca foram vereadores, porque eles nem têm a obrigação de saber disso. Então, os assessores prestem bem atenção, porque são vocês que vão orientar o vereador de vocês. Vereador, vá logo lá subscrever, porque a inscrição nos livros de pequeno e grande expediente não são reservados. É de quem chegar primeiro. Chegou, assinou, vai falar. Que aí chegou, não tem mais espaço, não abre mais. Né? Aí vamos para a leitura do requerimento. Aí, nesse dia, tem muito requerimento. Prorroga-se por mais 20 minutos o expediente. Após eu terminar o expediente, aí tem a ordem do dia. O que é a ordem do dia? A ordem do dia é o momento que os projetos de lei, resolução, complementar, ordinárias, são votados. Resoluções, são todos votados nesse horário. Que começa, se não houver prorrogação do expediente, vai começar às 11h01 e terminar às 11h45. Se não, ele também, 15 minutos antes de terminar o prazo de ser encerrada a ordem do dia, 15 minutos antes,
o vereador, qualquer vereador pode também pedir a prorrogação da ordem do dia. Aí ele pede, é posto em votação, porque às vezes o projeto é polêmico, gera uma discussão, aí todo vereador quer dar a sua opinião, quer expressar se vai votar favorável, se não vai, questiona o parecer, questiona... Então, todos esses questionamentos. Pode ser que não dê tempo. Aí o que acontece? Prorroga-se até o final das discussões. Aí nós podemos passar das 12 horas para 1h da tarde, para 2 horas, para 3, como já aconteceu aqui, quando o projeto é muito polêmico. Então, aqui os assessores mais antigos que sabem disso. Quando começa a guerra mesmo aqui, para a sessão não tem fim. Né? Só esgotadas as discussões, o projeto é colocado em votação, que todo projeto tem que ser votado em 2 turnos. Quando a Lagoa Nova me mostrou como votava, eu fui mostrar porque tinha que ser em 2 turnos, né? Que ele vota em primeira votação. Isso a gente segue o regimento das casas maiores, que ele é votado em primeira votação, que a gente chama primeiro turno, é votado em segundo turno, e existem alguns prazos, a menos que a pauta entre em regime de urgência. Mas se a pauta não entrar, por exemplo, o título de cidadão campinense, você vota o primeiro turno hoje, só vai votar daqui a 10 dias, a segunda votação. Quando acontece de entrar em regime de urgência, que é o que acontece aqui com muita regularidade, aí todos os projetos mais simples são votados em blocos. Os mais simples é nome de rua, título de cidadão, medalha, que ninguém vai questionar. Se não houver questionamento, é votados os projetos mais polêmicos, separadamente, discutidos separadamente. Aí todos os vereadores vão poder se manifestar e, se for o caso, prorrogar a ordem do dia. Primeira e segunda votação. E se houver emenda, se um vereador entrar com emenda, que nesse caso ele pode entrar com a emenda aqui, o projeto aqui, em discussão, em votação não. Agora, em discussão, ele pode entrar com emenda. Ele achou que o artigo do colega ou do prefeito não está completo. Vou citar um exemplo da última sessão que a gente teve extraordinária, foi o aumento dos servidores públicos. Aí o projeto, não foi Sargento Neto, veio se referindo apenas aos servidores do município. E se você não colocar servidores, pensionistas, ativos, inativos, aí esse pessoal fica excluído. Ele não está lá na lei. Aí entraram no consenso e aprovaram, subscreveram a proposta de emenda de Olímpio Oliveira. O doutor Olímpio apresentou, foi aprovado, aí o projeto tem que ser votado novamente. Ele tem que ser votado em redação final. Que a redação final é o quê? É a inclusão da emenda no autógrafo. Aí, nesse caso, é emenda. É emenda mesmo, você está emendando alguma coisa. Aí ele tem que ser votado em terceira votação, que é a redação final. Aí é feito a redação final dele, no autógrafo, é incluído onde couber a emenda. Nesse caso, foi no artigo 1º, se eu não me engano. Foi no artigo 1º. E encaminhada ao prefeito. Terminou, acabou a ordem do dia, não tem mais matérias. Né? Encerrou a sessão? Não. Não encerrou a sessão. Existem explicações pessoais, com um tempo de 5 minutos.
Não, o sentido da explicação pessoal é o seguinte: às vezes, no fulgor da discussão, um vereador menciona outro de forma, vamos dizer, indelicada, né? Aí ele foi citado, mas ele não pode se defender na hora, porque a voz está com o outro vereador e ele não pode pedir pela ordem para fazer isso. E nem pode pedir questão de ordem para fazer isso. Porque questão de ordem é se estivesse ferindo o regimento. E o vereador, se não xingou, se não usou palavra de baixo calão com o vereador, ele não infringiu o regimento. Ele apenas citou, disse que, por exemplo, que o vereador é puxa-saco do prefeito, que o vereador não tem entendimento daquele assunto, entendeu? Então, ele foi citado pessoalmente, foi a ele. Aí ele se inscreve em qualquer momento da sessão, tanto que ele se inscreve em qualquer momento da sessão para explicação pessoal. Ele não precisa se inscrever só no final da sessão, não. Não. Ele pode se inscrever até no início. Ver o pequeno expediente, falar o nome dele, citar o nome dele, ele se sentiu ofendido de alguma forma, ele se inscreve em explicação pessoal e vai falar daquele assunto. E, às vezes, por exemplo, surge, durante a sessão, uma notícia, uma denúncia, e que ele também pode usar a explicação pessoal para fazer isso. O ruim de usar para denúncias, essas coisas, na explicação pessoal, é porque já no encerramento, e ela é improrrogável. Você não pode prorrogar explicação pessoal. É 5 minutos, 5 vereadores falam e tchau. Aí acaba a sessão. Nós encerramos nossa sessão ordinária. As sessões extraordinárias, elas podem ser convocadas durante e fora do período legislativo, né, da sessão legislativa. Se ela for fora da sessão legislativa, ela tem um prazo de 48 horas para informar o vereador que vai haver a sessão, que ele tem que estar presente. E na sessão extraordinária não tem expediente, não tem pequeno nem grande, não tem explicação pessoal, não tem nada disso. Só tem a ordem do dia, que é para votar o projeto para que foi convocada. Ela pode, se for durante o período de sessão, pode ser convocada de ofício pelo presidente. Pode ser também convocada por 50% mais um, a maioria absoluta dos vereadores. Pode ser convocada também pela mesa e pelo prefeito. Ele pode fazer a convocação, pedir que a Câmara seja convocada para debater um assunto que, se não for votado, perde a oportunidade, porque a gente sabe que tem projetos que perdem a oportunidade, se não for votado até aquele prazo. Pronto. Isso, e sessão solene, especial, eu acho que eu não tenho muito o que falar, porque são sessões que eu, de antemão, eu aviso aos assessores que orientem os vereadores, porque sessão solene é o seguinte: geralmente é a entrega de uma comenda, ou um título ou uma medalha. Aí o vereador Sargento Neto resolve me dar essa medalha. Muito obrigada, viu? Medalha de honra ao mérito. Aí, no dia da sessão, eu chego para ele e digo: vereador, eu queria que fulano, cicrano, beltrano, sei quem falasse durante a sessão, porque querem me homenagear. Ora, quem está homenageando é a Câmara. Entendeu? Aí eu levo, muitas vezes, o nome de intransigente, de
chata, mas eu sigo um decreto federal que trata de cerimonial, que fala do cerimonial, precedência, hierarquia, tudo direitinho, ele traz tudo explicado, então eu não fujo disso. E nessas sessões, quem fala é o autor da propositura e o homenageado para agradecer somente. E o presidente da casa, que está conduzindo a solenidade. Quando você abre, mas fulano quer entregar uma rosa a ela. Não, mas ciclano quer cantar uma música para ela. Tchau, acabou. Ninguém se lembra mais do seu discurso. Entendeu? O porquê? Os vereadores, entenderam? Nunca permitir que ninguém fale depois de vocês, a não ser o homenageado. Vocês falam, entregam a comenda e o homenageado agradece. Então, o assessor, aqui a gente quebra muito o protocolo, porque chega, não, mas fulano, tem um sobrinho que toca violino, quer tocar violino para ela. Tem um tio que é muito... Gente, isso aí é uma homenagem diferente, é uma homenagem pessoal. Isso aqui é uma homenagem de uma cidade. Não é uma homenagem... Eu não estou dando um ramalhete, não estou recebendo um ramalhete de flores. Eu estou recebendo a maior comenda que o município pode dar ao cidadão campinense. E há no caso do título, um cidadão não campinense. Aí eu acho, uma opinião própria e ao mesmo tempo oficial, porque se vocês procurarem, não estou lembrado do númerozinho, decreto é 70.300 e alguma coisa federal que define as normas de protocolo que traz. Eu não estou inventando isso, isso é porque está lá, é uma lei federal, está lá. Um decreto federal, então tem que ser seguido, né? Que aí a gente tem sempre esses problemas com os assessores, porque o vereador fica intimidado, porque o homenageado pede, não, mas é porque ele é tão meu amigo. Não, mas ele é seu amigo, mas ele vai lhe fazer essa homenagem outro dia. Né? Quando a gente terminar aqui a solenidade, aí ele lhe homenageia, né? Porque o que acontece? Muita gente tenta se promover usando a solenidade que é do vereador, que é da casa. Por exemplo, a única pessoa que pode falar no título de cidadão, fora o homenageado e o autor e o presidente da casa, é o prefeito. Por quê? Porque o prefeito sancionou a lei, então ele concordou com a lei. Ele concordou, é uma comenda que a Câmara entrega junto com a Prefeitura. Aí é o único que pode falar também, porque, de certa forma, ele se torna autor. Ele não sancionou, né? Aí ele se torna autor. Já na sessão especial, não. Na sessão especial, você pode fazer uma homenagem, pode ser feita uma homenagem, pode ser... Antigamente era muito, depois das audiências públicas, elas baixaram, que haviam muitas, porque a gente terminou vendo a necessidade da audiência pública exatamente nas sessões especiais, que eram especiais, eram para homenagear, por exemplo, o dia do médico. A gente homenageava o dia do médico, o dia da árvore, seja lá o que for, um dia especial, de uma categoria dos jornalistas, do Exército. Aí, o que foi que aconteceu? Começou a se pedir sessão especial para debater assuntos da comunidade e sempre. Aí surgiu a ideia, na renovação do regimento interno, fazer o quê? Criar uma forma de que o munícipe possa participar da sessão integralmente, que é a audiência pública. Aí, pronto, a gente fez. Aí houve uma dificuldade, porque tinha as galerias.
como é que a pessoa, até que a pessoa saísse da galeria, entrasse aqui e viesse fazer seu questionamento. Aí o presidente anterior criou os microfones, sem fio. A gente coloca um lá, coloca um ali, pronto. Que aqui normalmente é a imprensa que fica, nesse setor aqui. Normalmente não, é a imprensa que fica. Aquele setor escurinho ali é a taquigrafia. Eles ficam gravando tudo e para depois fazerem a ata. Aí criou-se as audiências públicas. Então, as especiais caíram muito o número e aumentou a de audiência. É tanto que nas atividades do ano de 2016, a gente viu no relatório a diferença do número de sessões especiais dos anos anteriores, que ficou bem pouquinha. Ficou o Dia Internacional da Mulher, ficou a Consciência Negra, foram poucos, somente realmente esses eventos. E já as audiências públicas cresceram muito. Foram realizadas muitas audiências com relação à situação hídrica de Campina Grande, do Estado. Foi realizado sobre as categorias de saúde, educação, todas solicitadas. Agora, vejam bem, as audiências são solicitadas através de requerimento, como as especiais. A única que não precisa de requerimento, porque já tem uma lei ou uma resolução aprovada, é a solene. É o vereador chegar e dizer, eu quero entregar eu aprovei esse requerimento, esse título, e eu quero entregar a tal dia. Aí a menina da agenda, cadê minha menina da agenda? Fica em pé. A menina da agenda se transforma num ninja, que tem hora que ela tem que se transformar num ninja, para tentar marcar a data que o vereador quer. Não, porque é de São Paulo, ele foi para São Paulo. Ele vai estar aqui nesse dia. Mas, vereador, nesse dia tem uma sessão, aí lá vai atrás do outro vereador para ver se a gente... ela vira uma ninja. Ela vira uma ninja. Aí depois a gente passa pelo presidente. Depois que a gente monta a agenda, a gente passa pela aprovação do presidente. Aí o presidente aprova, aí pronto. Ok? Alguém tem dúvida? Vereadores? Cadê minha medalha? Tá bom. Olha, a questão das emendas da lei orçamentária, eu vou passar para vocês dar uma olhadinha no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Bom, o plano plurianual que eu pulei, que é um projeto que é aprovado a cada 4 anos, ele vem junto da LOA. O prazo dele é o mesmo, ele tem que vir junto da LOA. São as metas, é como um projeto que o prefeito prepara para os 4 anos. São as metas. Né? Aí vem junto com a LOA. E que, inclusive, ele também pode sofrer emendas. Se vocês acharem que não está
dentro do quadro do necessário, que pode ser feito mais, aí pode-se fazer emendas também ao PPL. Mas lembrando-se de que, quando houver a aprovação, vocês terem a certeza que é para 4 anos. Ele pode ser até alterado durante esses 4 anos. Assim como pode haver suplementação do orçamento. Essa suplementação aprovada pela Câmara. Tem que vir para cá. Abra aqui, Jair. Aperta aí esse botãozinho verde. Ela é, como o prefeito está pedindo. Isso. Pode ser que, assim, ele destinou uma verba para, ou surgiu uma calamidade pública, ou ele está precisando de uma verba para abrir um concurso, entendeu? Não chegou a verba federal e ele precisa completar a saúde ou a educação, entendeu? Ele pode mandar para cá, para a Câmara, um projeto de lei solicitando a suplementação, mas ele tem que especificar para quê e o porquê. Aí que analisa é a Câmara. É a Câmara os que vereadores. analisa, exatamente. Não é um cheque em branco, não, viu? Vocês vão analisar e saber se ele vai usar ou não. Olha, nenhum projeto que é só porque é do Poder Executivo não pode sofrer emendas do vereador. Todo vereador pode emendar todos os projetos do Executivo. O vereador só não pode fazer sair daqui os projetos de prerrogativa do prefeito, mas pode emendá-los da forma que quiser. Ler direitinho, dar muita atenção. É por isso que eu sugiro aos assessores fazerem as 3 pastas. Uma do vereador, uma do Poder Executivo e uma do geral. Por quê? Porque o vereador tem que analisar melhor os projetos do Poder Executivo para poder ver se está de acordo, se ele vai precisar emendar alguma coisa, ou se está tudo em ordem. Querem me perguntar alguma coisa? Eu faço como ontem. Se não me pergunta, eu pergunto. Eu queria fazer a pergunta, na verdade, refazê-la, que eu a fiz ontem, no final desse curso. Como o assessor ele deve se comportar, principalmente diante do público, das pessoas, porque acredito que ele representa o vereador. Não esqueceu, né? Está chegando lá. Ok, tá bom. Como eu não tinha falado do orçamento, porque é mais extenso do que os outros projetos normais, aí eu deixei para falar hoje. E daqui para frente, a gente vai começar com os assessores. Eu só quero encerrar o assunto de orçamento e sessões, ok? Aí eu vou lhe responder. O senhor... Eu gostaria só de saber se tem quantidade, se existe quantidade de título de cidadão para cada vereador poder oferecer anual ou mensal. Como é que ele funciona? O título de cidadão campinense e a medalha, quantos poderia ser? Por exemplo, se o vereador pode homenagear mais de uma vez no mês ou no ano, eu gostaria de saber. Ok. Essa é muito, muito boa, essa pergunta. Olha, no regimento da gente estabelece um título por ano e uma medalha por ano. Só tem direito a 2, viu? Um de cada. Cada vereador. Às vezes, aí você fala assim, não, mas
Teve por exemplo, alguém tem mais de um mandato. O senhor é o seu segundo mandato, não é o primeiro, é o segundo. O vereador Renan deu o título de cidadão ano passado. Mas a pessoa não pôde receber. Não tinha data, não combinou com as datas dele, com a agenda dele, com a agenda da Câmara. Então, ele entrega 2 títulos no mesmo ano. Entregar não tem problema. Agora, da entrada, é apenas um. Um título, uma medalha. Tá certo? Respondida, Zefinha? O senhor ali também? Não? Pronto. Então, encerrando essa parte mais técnica, eu só vou descrever principalmente os assessores da casa, o que é o departamento de edição e redação. Toda matéria em forma de requerimento verbal ou escrito, que dependa de decisão ou resposta, toma forma de ofício. É aquela velha história que eu estava dizendo a vocês. Um requerimento gera 1, gera 2, gera 3 ofícios, não é isso? E o Departamento de Redação e Edição é responsável por isso. Taquigrafia. Aqui, na Câmara, hoje, não se usa mais taquigrafia. Nós não temos mais taquígrafos. Na verdade, está sendo extinto com a aposentadoria dos antigos taquígrafos. O que existe, devido à tecnologia, é o transcritor de ata. Ele grava, existe, inclusive, só um toque, existe um programa oferecido pelo Senado. Para as câmaras menores é mais fácil do que para as câmaras maiores, porque tem que gravar a voz dos vereadores. Porque ele vai gravando e já vai transcrevendo automaticamente e fazendo a correção. Depois, aí vem alguém que só vai fazer a separação da formatação da ata. Que a ata não tem parágrafos, não tem... É reta, é direto. É seguida. Ela tem ponto, mas é seguida. Não tem... Aí, e pronto. Aí esses transcritores, eles fazem as atas na íntegra. Qualquer vereador que dizer, eu quero a ata do dia tal, de tal, deste ano. Aí eu vou pegar, chegar ali na taquigrafia, falar com o responsável, e digo, olha, o vereador quer essa ata, providencie. Aí ele vai me perguntar, ele quer a ata escrita ou quer o áudio? O vereador vai ter me informado antes. Se ele tiver muita urgência, porque não se transcreve uma ata de hoje para amanhã, se for polêmica, que não se transcreve mesmo, né? São 3 horas, no mínimo, de sessão, para transcrever de um dia para o outro, aí a gente adianta o áudio. Ele pega o CD da sessão. Aí está do início até o fim. Ele não vai pegar só o pedacinho que ele... Lembra, assim, às vezes um vereador agride outro, aí o vereador que foi agredido disse, eu vou entrar na justiça contra você. Aí vai lá, se eu quero, a fala de fulano de tal. Não, assim a gente não dá, a gente dá tudo. Aí vocês fazem a edição, tiram o que quer. O que, na verdade, eu acho que para um caso jurídico é melhor toda, porque vem todo um contexto, né, no seguimento só da sessão. E ela é feita a ata na íntegra. É tanto que muitas vezes acontece de soltar uma palavrinha ou outra, aí o presidente fala, eu peço ao setor da taquigrafia que retire a expressão usada pelo vereador fulano, para que não fique na história, porque é a nossa história, a história do nosso município,
Não fique lá que o vereador falou algo indecoroso, que ofendesse alguma categoria, alguma coisa. Então, aí a gente pede, a gente vai lá, tira aquela palavra. Aí a documentação legislativa. Tudo que vocês fazem na casa, tudo, que é o arquivo, a documentação legislativa, tudo que vocês fazem no arquivo, tudo, absolutamente tudo mesmo. Vocês vão encontrar no arquivo da casa. Cópia de requerimento, cópia de projeto. Você quer saber se o projeto já veio à lei? Aí vai com o número do projeto, a menina acha o autógrafo, no autógrafo tem um cantinho de colocar se chegou à lei, aí vai, pega a lei. Então, o acesso é livre aos vereadores, eles têm total liberdade de vir procurar no arquivo, mandar o assessor procurar no arquivo o documento que eles quiserem. Um orçamento que veio do IPCEM, um orçamento que veio da Secretaria de Administração, eles têm e a gente fornece. Existe uma pequena burocracia que elas vêm e pedem a minha autorização e protocolar, que é para informar que tal vereador levou aquele documento e leva xerox. E, às vezes, eu autentico, porque se ele precisar para alguma coisa, eu tenho fé de ofício, autentico o documento. Mas tudo, as correspondências que o presidente recebe, tudo que é lido no expediente, os projetos não votados, os projetos arquivados, por exemplo, não se vota projeto de uma legislatura para outra. No final de cada legislatura, todos os projetos são arquivados. Então, estão aonde? Estão no arquivo. Aí, o que é que está acontecendo? Os vereadores que não conseguiram aprovar os projetos dele no ano passado, estão indo no arquivo, pegando e refazendo. Os que não foram eleitos, estão sugerindo aos colegas eleitos que façam isso. Porque realmente tem projetos bons. Aí é bom que vocês podem até fazer uma pesquisa com relação a isso. Tem bons projetos. Há os projetos de um vereador que não foi eleito, que está na Câmara, o outro vereador que foi eleito, ele pode utilizar? Pode, não tem problema nenhum, não. Ele vai gritar na rua que a ideia dele e o senhor roubou, mas isso não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Vai dizer a todo mundo, não, ele roubou meu projeto. É por isso que é bom sempre ter uma conversinha com o autor antes. Para não ter problema, no futuro é bom a conversinha. Mas não tem problema nenhum, isso é de autoria de outro vereador. Certo? Mais alguma pergunta? Meus vereadores aqui só não fazem pergunta Aqui. de jeito nenhum. Quem? Eu gostaria de saber como é que funciona. Agora, diga. Como é que funciona o processo, né? Por exemplo, o requerimento ou um projeto foi aprovado, né? Eu não sei como seria o processo para chegar até o executivo e como o vereador ou o assessor ele deve proceder para que aquele projeto ou requerimento seja executado. Você acho que não está Eu não sei se ligado, porque eu falei sobre isso, né? Acho que vocês lembram que eu falei sobre isso. O projeto de lei aprovado, ele vira um autógrafo. O que é o autógrafo? A redação em forma de autógrafo que vai assinado pelo presidente da casa e o primeiro secretário, e no caso, pela secretária legislativa da casa. Aqui sou eu, que confirmo que aquele projeto está na íntegra do que foi aprovado aqui, que não foi alterado nenhuma vírgula, nada. Aí esse projeto vai o autógrafo, o projeto original fica com a cópia do autógrafo aqui no nosso arquivo. O projeto foi transformado já em autógrafo, vai para o Poder Executivo, que recebe
Daí tem 15 dias para se manifestar. Se ele não se manifestar, o presidente, o autor do projeto, o presidente da casa, tem 48 horas para promulgá-lo. Se o presidente da Câmara não o fizer, o primeiro vice-presidente tem a obrigação de fazer sobre perigo de ser até processado, prejudicado por conta disso, porque o projeto não pode ficar sem ser promulgado. Sendo promulgado pela Câmara, vai com o número de lei na sequência do Executivo, mas vai assinado pelo presidente da Casa. Aí é encaminhado, porque na nossa lei orgânica obriga ele, o prefeito, a publicar. Entendeu? O requerimento é mais simples. Ele vai para a redação e edição, como eu disse. Aí lá é feito os ofícios, por exemplo, pedindo um calçamento, ou a construção de uma creche. Aí ela faz o pedido, que seja feito um pedido ao excelentíssimo prefeito e o secretário de Educação, o secretário de Obras, a construção de uma creche no bairro da Liberdade, que está precisando. Mas o poder do requerimento é sugestivo. Ele não tem poder de impor. O prefeito não é obrigado a fazer. Ele vai fazer se ele puder fazer. O secretário que recebeu o ofício vai fazer se ele puder fazer, se ele tiver receita para isso, se ele tiver ações, como fazer. Normalmente eles respondem, dizendo se vai ser feito, se não vai ser feito, se está na programação, porque também tem isso, às vezes o vereador pede, está na programação, vai ser feito, mas não vai ser feito agora, de imediato. Calçar uma rua, saneamento básico em algum lugar, mas vai ser feito. Aí é gerado os ofícios. E o vereador pede, no requerimento, que a comunidade seja informada da decisão da Câmara. Quer dizer, a Câmara aprovou por unanimidade que seja pedido. Ele vai e pede, mas é aquela velha história que eu disse, tem que vir no requerimento o endereço e o nome da pessoa completo, porque senão não vai ter como o setor de redação adivinhar para quem mandar. Porque, às vezes, toda a comunidade tem um representante. Se disser, não, é só para informar na SAB, aí tudo bem, a gente tem os endereços das SAB. Mas se for um determinado, 5 eleitores da rua, como é que a gente vai adivinhar, né? Então, tem que ter o nome, endereço completo, tudo direitinho no requerimento. Geralmente, bota nas costas. Quem é para informar? A Câmara é que informa. Inclusive, assim, até a aprovação de um título, se o vereador quiser, a Câmara informa, né, faz esse tipo de informação. Geralmente, eles fazem do gabinete, mas alguns preferem mais oficial, aí vai com a assinatura da presidente, dizendo que, de autoria do... Eu falei muito Sargento Neto, hoje eu vou falar Renan. De autoria do vereador Renan, o título foi aprovado pela Câmara, por unanimidade, o título, a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, depende do grau de patente, né, dele, da hierarquia dele. Aí, pois não. Veja bem, boa tarde, meu nome é Marcone, sou vereador aqui da vizinha Lagoa Seca. O que é que acontece, pela sua experiência, nessa casa, quando um projeto cuja matéria é de competência do Poder Executivo e ele fica silente? Por exemplo, tem requerimento do amigo aí, o vereador Sargento Neto, mas o prefeito se recusa a elaborar o projeto de lei e mandar para casa. Acontece, eu já vi em várias câmaras, o vereador mesmo propõe o projeto, mesmo sem ser de competência dele, sem ser prerrogativa dele, e o projeto é
Autorizativo. votado e aprovado. Até que ponto tem vício formal ou como é que se procede aqui Não, nessa casa? primeiro, assim, se ele não for de prerrogativa do Legislativo, ele morre na Comissão de Redação e Justiça. Ele não vem nem a plenário para discussão. É feito o parecer contrário e ele é encaminhado. Agora, se for autorizativo, que é aquela historinha que eu contei para vocês ontem, o vereador pode fazer o projeto autorizativo. Autorizativo. Por exemplo, eu vejo em várias câmaras do país onde projetos, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um que eu já vi, Fundo Municipal de Segurança Pública. Todo projeto que versa sobre fundo é competência do Executivo. Isso. Só que muitos não o fazem. E o vereador, por exemplo, Cuiabá... Dá entrada e o projeto passa. O vereador vai lá, dá entrada, é promulgado pelo presidente da Câmara, e, inclusive, no texto, depois da ementa, aquela, diz, devido o Executivo estar silente sobre a matéria, foi aprovado por autoria do vereador tal. Eu nunca vi falar. Não, aqui a gente nunca teve esse problema, não. Sempre vem, quando cria um conselho, já vem o fundo junto, sempre vem. Mas, nesse caso, pela minha experiência, eu acredito que esse projeto pode ser derrubado no Ministério Público. Porque a Câmara invadiu o Poder Executivo. Invadiu a área dele. Aí você pode dizer, mas se tiver jurisprudência, eu digo, a análise de juiz, cada cabeça é um mundo. Mas esse projeto, não, aqui nunca houve. Mas pode acontecer isso. Se a matéria for de exclusiva do Poder Executivo e a Câmara fizer, porque criar um fundo gera despesa. E a Câmara não pode gerar. Aí, o próprio prefeito pode entrar na Justiça e derrubar o projeto. E a Justiça derrubar a lei promulgada. Mais alguém? Vamos para a assessoria? A assessoria também é bem extenso. É a 24, eu acho. Isso. Como um assessor deve se apresentar em seu local de trabalho? Olha aí, senhoras, que coisa linda. Vocês estão vendo? Nada de saia curta, decotes profundos, exageros, tudo muito discreto. Essa é a vestimenta ideal ao assessor parlamentar, ao assessor das câmaras. Agora mostra os rapazes. Olha aí, que chique, que bonito que fica. Cadê André? André não veio hoje, não? Aí, né, André? Ó, tá vendo? André vem normalmente só sem o blazer. Eu dispenso o blazer, viu? É só a gravata de manga comprida. Agora, esse de suéter fica super elegante também, viu, no inverno. Podem vir assim. A postura do vereador, ele vem trabalhar de terno e gravata. Não é verdade? É um regulamento da casa. Está no regimento interno que ele deve se vestir adequadamente. Se ele deve se vestir adequadamente, o assessor que vai ter acesso ao plenário tem que estar vestido adequadamente. E, mais uma vez, eu digo, neste aspecto, eu sou muito dura. Eu realmente
implico muito com a assessoria. Está aqui os assessores mais velhos, olha a cara de Vera. Dizia que nunca botava um blazer. Vi de blazer e salto alto. Entendeu? Se os vereadores vêm bem vestidos, isso aqui vai ser, aqui a Câmara vai passar a ser televisão aberta. A partir do momento, já como toda a comunidade de Campina e da região vai poder ligar a sua televisão no canal 15 e ver a Câmara de Campina. Aí lá vem a assessora. Como é que está a Kézia hoje? Pronto, Kézia. Hoje, Kézia não está como assessora. Vem cá. Venha cá. Olha a tristeza. Fazendo a visita no plenário. Ela vem atender um vereador. Ela não está vestida adequadamente. Ela está vestida para ir no centro, para trabalhar na sala, ficar lá, no recesso. Essa é roupa de recesso que a gente chama. Né? Roupa de recesso. A bichinha ficou bem vermelha. Deixa eu ver. Ali, fica em pé, de verde. É você mesmo, Gracinha. Ó, esse é o exemplo de como não se deve vir. Barba por fazer. Tá vendo? Camisa polo. O da frente está do mesmo jeito, só está com a barba feita. Não tem nem o que reclamar do outro. Tá vendo? É exatamente como não se deve vestir. No último dia, elas vão estar lindas, que elas vão mostrar para vocês as roupas que elas trabalham durante as sessões. Amanhã. É por isso que eu disse que ia ter desfile de moda. Mas eu tinha que apresentar, primeiro, como não vestir. A mulher tem até mais opções. Porque a mulher pode vir de vestido, abaixo do comprimento é esse. Tá certo? Comprimento é esse. Nada aqui, nada aqui, nada aqui. Lá embaixo. No joelho. Decotes, nem pensar. Porque o assessora que vai entrar aqui no plenário para atender seu vereador, ela não tem que chamar a atenção, ela tem que ser o mais discreta, tanto quanto o assessor. Para quê? Para não desviar a atenção da discussão. Aí entra aqui, olha, a gente tem assessoras bonitas. Eu tenho, 3 ali que são bonitas. Já pensou se elas vêm de mini-saia e um decote profundo? Qual é o vereador que vai ficar olhando para quem está na tribuna ou o que a moléstia está votando aqui? Quem? Não é verdade? Na hora que elas entrarem, vão olhar tudo. Não quer saber de projeto, quer saber mais de nada. E como eu estou vendo aqui na plateia, nós temos assessoras bonitas. Muitas, viu? E temos assessoras bonitas. E eu não quero ver nenhuma pelada aqui, porque senão vai para casa. Vocês podem usar o vestido, podem usar uma saia com a blusa de manga comprida, ou manga curta aqui. Os homens não, manga comprida. Está ouvindo, né? Não, o André é meu modelo. O André é meu modelo. O André é perfeito, ele vem perfeito. Ele e Edgley, né? Edgley vem de terno, parece o vereador, se veste melhor do que o vereador. Mas eu acho assim, que essa casa, até os jornalistas, eles deviam entender que também deviam vir dessa forma. A gente não pode obrigar eles, nem pedir a eles que venham, mas o comportamento, assim, o ambiente pede. A questão, ninguém me ensinou como me vestir na Câmara. Eu não tinha a menor noção. Para vocês terem ideia, meus primeiros anos eu vinha de bermuda e tênis. Porque eu tinha 14 anos, não tinha a menor noção do que... Aí eu fui sendo corrigida,
fui sendo avaliada, instruída e cheguei. E eu já estou facilitando para vocês. Já estou dizendo como vocês devem vir, como devem agir, né? Vocês têm que saber que vocês representam a imagem do vereador. Por exemplo, quando a gente olha para André, a gente está vendo João Dantas. Quando a gente olha para a Vera, a gente está vendo o vereador Pimentel. Por quê? Porque são assessores deles. Então, Vera vem de sandália havaiana, com a roupa toda florida, parecendo uma doidinha. Aí eles, Vixe Maria, isso é a secretária do vereador Pimentel? Que coisa horrível. Aí ela quer entrar no plenário assim, entra nada. Entra, Vera. Entra no plenário assim. Não passa nem pela porta do plenário. Entendeu? Porque vocês são uma barreira. Eu acho que pode passar, viu? Como toda empresa, assessor parlamentar e suas atribuições. Como toda empresa privada, você deve vestir a camisa. Está vendo ali o pobrezinho coçando a cabeça, pensando nos projetos que vai fazer. Toda empresa privada, você deve vestir a camisa. Se você vai trabalhar numa empresa, seja ela particular, seja ela qual for, e você não vestir a camisa daquela empresa, seu tempo lá vai ser limitado. Não é, porque vai chegar alguém mais interessado, mais fluente, que desenrolado, que resolva as coisas. Então, você vai ficar para trás. Aí você tem que fazer o quê? Vestir a camisa. Quando eu digo vestir a camisa, é assumir a defesa do seu vereador. E completa, por inteiro. Lembra quando eu falei? O vereador fica bravo. A gente já teve vereador aqui, que para eles não brigarem, eu fiquei no meio. Eles se afetaram tanto que eu fiquei no meio. Por quê? Porque a imagem feminina entre eles retraiu, no momento, a agressão que ia acontecer. Então, o assessor tem que prever esse tipo de coisa. É uma função dele. É prever. É conhecer tão bem seu vereador que saber exatamente quando ele vai explodir, quando ele vai calar, quando ele não vai calar. Então, vocês têm que ser o quê? Observadores do perfil. E o perfil dele depende de vocês também. Que tipo de perfil tem o seu vereador? Qual o perfil dele? Ele é um homem simples, ele é um homem mais culto, ele é das comunidades. Qual é o perfil? O assessor parlamentar, o técnico, ele tem que ajudar nisso, a montar um perfil. E o vereador, e manter o perfil do vereador, né, dessa forma. Entendeu? A gente faz assim, nós somos uma barreira. Essa barreira vai evitar que qualquer coisa atinja o vereador. Se você, por exemplo, ele vai dar uma entrevista amanhã. Aí você já tem que preparar uma pauta para ele. Para ele ligar para o jornalista, vai perguntar o quê ao vereador? Quais são as perguntas que vocês vão fazer? Entendeu? Vocês têm que... Porque tem pergunta que você pode fazer assim, responder assim. E pergunta que você responde assim. Aí o assessor, no momento que às vezes o vereador, na empolgação, né, aí
quer responder. Aí você vai lá antes da entrevista, acompanha ele a entrevista, e isso cabe muito também ao assessor de comunicação. Acompanha ele na entrevista e diz: olha, vereador, não se exalte. Se ele falar isso, o senhor não dê atenção. Se ele perguntar por esse assunto, o senhor desvie. Já por esse, o senhor se aprofunde. Então, tem que preparar o vereador, mesmo quando ele acha que está pronto. Porque ninguém acha que tem que ser preparado, né? Mas, mesmo quando ele acha que está pronto, você precisa dar uma orientação, acalmar. Tem que descobrir a forma de acalmar um vereador. Exatamente. Exatamente. É bom quando você começa a trabalhar com o vereador, você é responsável por parte do perfil dele. Entendeu? Olha, nos Estados Unidos existem empresas que ganham muito dinheiro fazendo perfis de políticos, somente, criando o político. Da cor da meia, a cor do cabelo. Nós não temos isso aqui. Isso cabe a quem? A assessoria parlamentar fazer. A assessoria parlamentar, que é a assessoria de vocês. Técnica e legislativa, de comunicação, que passa, Ribamar, passa aí, por favor. Pronto, aí fala que pode, todo vereador tem seu assessor parlamentar. Na verdade, o vereador pode ter 3 ou 5. Assessores parlamentares, estes têm atribuição relevantes no mandato do vereador. Realmente, são relevantes mesmo, porque as atitudes, até externas de vocês, vai refletir no vereador. Bom, um assessor que não pode ver uma assessora bonita que canta. Não, a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender a lidar em que ambiente a gente está trabalhando. Você tem que crescer por méritos próprios, não é isso? A seguinte... Não, esse fica para amanhã. Vou continuar no assessor, porque foi pequeno os slides. Vocês têm que, por exemplo, na construção dos projetos de lei, tudo isso vocês têm que acompanhar o vereador de vocês. O que eu digo de 3 a 5, a sugestão é a seguinte: um assessor técnico, uma assessora para ser a secretária ou secretário, e um assessor de imprensa ou comunicação, como queira. Eu acho que é primordial. Agora, o que não pode haver é a confusão. No plenário, o acesso é dado ao assessor legislativo, técnico. Entendeu? Por quê? Porque ele vem trazer um requerimento para o vereador assinar, ele vem trazer a lista do pessoal que está no gabinete esperando para ser atendido, para o vereador aqui já ir adiantando quem é que vai atender, quem é que não vai poder atender. E o assessor de comunicação já é outra área. Né? É o que eu acho que deve acompanhar o vereador. Mas ele tem muito mais atribuições. Olha, o acesso é restrito no plenário. Cada presidente tem sua forma de agir. O anterior não permitia a entrada de assessores. Já a atual presidente disse que um assessor pode entrar, mas da forma que eu disse aqui. Você chega aqui, chegou aqui no vereador, assina aqui, por favor, assinou, pegou, foi embora. Tchau. Em outro de ficar conversando com o vereador, sentando em cadeira de vereador, eu falo muito isso da cadeira. Porque
Só quem sabe o preço dessas cadeiras que vocês estão sentados aqui dentro é um vereador. Porque o assessor não sabe. Ele trabalha, ele ajuda, ele contribui, mas a luta é do vereador. Então, é muito caro sentar aqui. O que eu falo caro não é economicamente, não. Pois não. Espera aí. Jair. E numa cidade pequena como a de Alagoa Nova, que a gente não tem nem assessor. É, Nós somos 3 em 1 eu acredito. para desenrolar todos os problemas e conhecer os problemas da população tá no meio. Muito complicado. A assessoria é exatamente para isso, para cobrir vocês nessa parte. Por isso, sempre é bom dar um jeitinho de colocar pelo menos um assessor no interior, vocês terem um assessor para cada 2 vereadores, o que não dá certo, porque quando for a eleição, ele vai ter que optar por um. Né? Todo vereador tem que ter sua pessoa de confiança. É tanto que eu disse ontem, essa cidade pequena que tem dificuldade, busquem alguém da família, que vocês não vão contratar, não vão pagar salário. Vão dar um filho, aí dá o final de semana dele, dinheirinho, alguma coisa desse tipo. Tem cidades que têm advogados. Tem advogados. A Lagoa Nova também tem advogado. Nós temos a procuradoria, né? A Câmara tem a própria procuradoria. No caso, o assessor não precisa ser remunerado. Precisa ter o reconhecimento do vereador solicitando que ele trabalhe, represente ele em alguma coisa. Veja bem, eu estou falando no caso deles aqui, que eles dizem que as câmaras são pequenas, não podem pagar vereador, assessor. Então, aí eu estou sugerindo a eles que busquem alguém próximo, de confiança, para ajudá-los. Assessor. Não seriam nomeados. Até porque não tem lá. Entendeu? Aqui não. Aqui nomeia-se o assessor, é estipulado o salário pelo vereador, e vocês vão e recebe contra-cheque, tudo direitinho, tem desconto de INSS, só não tem garantia. Coisa que eu fico, olha, eu nunca fui uma assessora parlamentar, nunca fui assessora exclusiva de um vereador, nunca. Eu sempre trabalhei dentro do plenário, mas sempre trabalhei para todos. Todos os vereadores dando atenção especial à mesa. Eu não me conformo que existem assessores no Senado, no Congresso, não é isso? Não existe assessor parlamentar nos governos, não existe. E a profissão de vocês não existe. Não existe reconhecimento. Não existe. Ela no papel não existe. Como, por exemplo, existe a profissão de enfermeiro, de jornalista, até de mototáxi. Não existe, né? Tem sindicato, tem tudo, mas a de assessor tem o sindicato agora das empregadas domésticas, que dão direitos a elas, que elas não tinham. Sabia que a categoria mais próxima de vocês são a delas? Que era uma categoria que não tinha a remuneração que o patrão queria, não pagava INSS, pagava 13º, não pagava, fazia o que queria, não é isso? Ainda era pior, né? Mas, no caso de vocês, não existe, a categoria de vocês não existe. Não existe formação. Eu acho que aqui para a técnica legislativa existe. Assessor, especificamente assessor, existem algumas consultorias, mas nada que legalize. Porque se fosse um curso técnico, como no caso o meu,
que eu já fiz mais de uma vez, que vai reciclando, a gente tem que ir fazendo. É como nos assessores. Sempre tem que estar renovando, porque sempre tem novidades, muda governo, muda forma de leis. Aí vocês têm que estar sempre a par de tudo. Aí é uma categoria que aí pronto, essa é a categoria que vocês teriam que se unir e criar. E fazer com que toda a Câmara, independente do número de vereadores, fosse obrigada a ter os assessores, o que ajudaria o interior. Porque se eles fossem obrigados a ter assessores, a Câmara ia dar um jeito de pagar os assessores. Vocês não se enganam, não, que a Câmara ia dar um jeito de pagar os assessores. Que eu garanto que a Câmara não gaste 70%, que é a receita permitida para gastar com servidores. Eu tenho certeza que nenhuma Câmara daqui gasta 70%. E vocês entram nos 70%, que a Câmara pode gastar com o pessoal. Mas aí o que acontece? Vocês não se pronunciam, o vereador de vocês perde, aí vocês perdem o emprego, sai com a mão na frente e outra atrás, não tem direito nenhum. Né? Eu não disse que ia dar uma prensa em vocês hoje? Sabe? Eu acho que vocês deviam se organizar, principalmente os mais experientes, ajudar os com menos experiência e se ajudar. Vai estar se ajudando. Com certeza. Com certeza. Olha, quando você está se ajudando, porque ele está engrossando as fileiras. A coluna de 30, alguém já ouviu falar da coluna de 30? Getúlio Vargas, de Luiz Carlos Prestes. Pronto, começou com meia dúzia de pessoas. Quando atravessou o país, já tinha... era a coluna inteira. Entendeu? Tudo precisa um início. Agora, é claro, se vocês puderem se contatar com as pessoas que trabalham no Senado, no Congresso, é porque, normalmente, esses assessores são advogados que têm escritório, são juristas, né? Eles têm outra profissão, mas, para ser assessor 24 horas por dia, eu acho que vocês mereciam, no mínimo, um sindicato e o início das solicitações de medidas, né, para instituir a profissão de vocês. Que isso é uma profissão e uma profissão árdua. Não é uma profissão fácil, não. Eu estou passando da hora já. Né? Estou passando da hora. A gente continua amanhã, então, para os assessores. Então, se vocês tiverem dúvida,